Segunda Reis, Velho Testamento, capítulo 13, versículo 14 em diante. A palavra do Senhor diz assim: Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez, e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. O Espírito Santo de Deus nos abençoe, irmãos. Vocês têm me ouvido falar muito sobre avivamento. Esse tem sido o tema que tem estado no meu coração durante esses dias, pelo menos de uns 3 meses para cá. E todos os cultos eu tenho falado, tenho dado essa tônica, esse tom na nossa igreja. Porque a nossa oração, a minha oração continua sendo: Senhor, nós queremos um novo tempo em nossa comunidade. Nós queremos um novo tempo, nós queremos uma renovação, nós queremos restauração, nós queremos uma nova unção, nós desejamos um vinho novo, queremos um derramar do Teu Espírito. Nós desejamos isso, um avivamento em nossa família, em nossa comunidade, em nosso país. Você deseja isso também? E o que é avivamento? Eu vou repetir aqui o que eu já disse numa outra oportunidade. Avivar é trazer vida àquilo que está morto. O avivamento, queridos, quando é de Deus, atinge a nossa vida interior, a nossa vida com Deus. E este avivamento, ele é derramado de dentro para fora e vai atingir a sociedade onde nós, igreja, vivemos. O avivamento é uma visitação especial de Deus sobre a igreja. Avivamento, irmãos, não é movimento, não é animamento. Avivamento é a volta ao primeiro amor. E a nossa comunidade precisa experimentar este poderoso e verdadeiro avivamento. É isso que eu desejo, é isso que arde no meu coração. E eu tenho certeza que você também deseja isso. Você deseja isso para a sua vida, para a sua família e também para a sua comunidade. Você ama este lugar aqui? Amém? É isso que nós desejamos. Mas a pergunta que lhes faço nessa noite é: de 1 a 10, que nota você dá para a sua vida espiritual? De 1 a 10, que nota você dá para a sua vida espiritual? Pensa aí. Eu sei que é um pouco difícil a gente pensar sobre isso. Qual é a nota que eu posso dar a mim mesmo? 1 a 10. Enfim. Mas deixa eu dizer algumas coisas, eu vou te ajudar. Como pastor, eu já acompanhei a vida espiritual de muita gente. Pessoas que batizei, aconselhei, pessoas que ajudei, orientei. E olha, meus amigos, acho que uma das coisas mais tristes para mim é observar que, depois de tantas mensagens, de tantas pregações,
algumas pessoas estão piores do que eram antigamente. Isso é triste demais. Pessoas que estão menos sensíveis à voz do Espírito Santo. Pessoas que estão menos amorosas e mais odiosas. Gente sem ética, perderam a paixão, estão mornas, indiferentes, apáticas. Enfim, acabou-se o primeiro amor. Isso é muito triste. E olha, gente, não há nada mais triste do que um amor que se acaba. Parece que o que sobrou nessas pessoas foi apenas o rótulo, foi apenas a casca, porque a verdade é que está oco por dentro. Sobrou o hábito de ir à igreja, e olhe lá, que alguns já nem na igreja vêm mais. Mas para alguns sobrou o hábito de ir à igreja, mas também sem nenhuma paixão. Sobrou uma espiritualidade moralista, que ataca o outro, que acusa o outro, que aponta o dedo para o outro. Pessoas que se tornaram crentes carnais, estão acomodados, não têm uma chama ardendo no peito. Como eu disse, perderam o primeiro amor. Isso é tão triste. O que a gente acabou de ler aqui, essa história do rei que vimos, que lemos. O texto diz que o profeta Eliseu, ele pediu ao rei pegar o arco e jogar as flechas no chão. E diz que ele jogou 3 vezes e parou. E aí o texto diz que Eliseu olha para o rei e ele diz assim ao rei: por que você atirou apenas 3 vezes? Por quê? Por que você não atirou mais ao chão? 5 vezes, 6 vezes? Por quê? Em outras palavras, Eliseu estava dizendo o seguinte: por que você, rei, se contenta com pouco? Por que você se contenta com o mínimo? Por que você não é uma pessoa apaixonada no que faz? Por que você cumpre os protocolos da religião, mas você não tem paixão queimando dentro de você por aquilo que você diz que é importante? Por quê? Em outras palavras. Então, Eliseu não estava entendendo a atitude daquele rei. Ele esperava do rei um passo a mais, um passo à frente, ir mais além, buscar o excelente. Gente, por que é tão importante uma paixão, hein? Por que é importante? Sabe, eu não creio que o maior desejo do diabo é empurrar você para um grande pecado. Eu não creio assim. Até porque o grande pecado, ele desperta a consciência, e a consciência produz arrependimento, e o arrependimento produz perdão de Deus. Mas percebo que a arma que o diabo tem usado contra nós é uma fé verdadeira, mas inoperante. Ou seja, ele mantém na gente um discurso bom, mantém na gente um discurso bonito, mas nos deixa apáticos. É um cristianismo de conversa, é um cristianismo, irmãos, de fala, mas descomprometido. E olha, Satanás faz de tudo para que nós nos tornemos apáticos e indolentes. Esse é o desejo do diabo para mim e para você. E por vezes, quando eu olho para a nossa comunidade, vamos trazer agora para a nossa realidade aqui, irmãos. Às vezes eu olho para a nossa comunidade e fico pensando, qual é o grande problema da nossa comunidade? Qual é o grande problema? Sabe, para mim o grande problema é a falta de gente vibrante, é falta de gente apaixonada. Queridos, são pessoas que por vezes vêm até a igreja, mas se contentam com pouco, vivem no mínimo, vivem na mesmice, e pior, ainda vivem reclamando e murmurando.
por que não muda isso? Por que não muda aquilo? Por que não faz desse jeito? Por que não faz do outro jeito? Eu não quero, eu não gosto do fulano, não vou muito com a cara do ciclano. Essas conversas. E aí, se nada muda, gente, então nada vai mudar. Se a gente continuar com essas mesmas práticas, os resultados serão os mesmos e não virá sobre nós um avivamento. Mas o Senhor precisa realizar um milagre na nossa vida. Essa foi a nossa oração aqui antes de começarmos a ministração da palavra, não foi? Um milagre em nossa vida. Senhor, opera um milagre em nossa vida. Porque olha, gente, para muitos de nós está faltando o algo mais. Para muitos de nós falta fogo de Deus. Falta paixão pelas coisas de Deus. Eu queria trazer uma mensagem para vocês nessa noite de um confronto mesmo. Porque tudo que eu vou falar com vocês aqui são coisas que falo comigo mesmo, que o Senhor tem falado ao meu coração. Então a gente aqui está no mesmo barco, irmãos. Deus quer falar conosco nessa noite. Deus quer falar ao meu coração. Deus quer falar ao seu coração. Você deseja ouvir a voz de Deus nessa noite? E aí eu faço perguntas. Eu queria trabalhar em cima de 4 perguntas. Vamos ver se eu conseguir falar as 4. Se não, eu falo 3 e depois deixo a última para um outro momento, não sei. Vamos ver o tempo. Mas eu queria pensar com vocês em cima de 4 perguntas. São perguntas que eu faço a mim mesmo, mas trago a todos nós para uma reflexão nessa noite. Para a gente analisar e avaliar a nossa vida espiritual. O apóstolo Paulo, quando ele fala deste momento da ceia, ele diz: examine-se o homem a si mesmo. Então, vamos aproveitar esse momento. É a nossa última ceia deste ano. A primeira do mês, fazemos sempre no início de cada mês, o primeiro domingo. Mas a última deste ano. E a gente pode aproveitar essa oportunidade para a gente avaliar a nossa vida. E eu queria fazer algumas perguntas para nós e a gente pensar juntos. Primeira pergunta que eu faço a você: como está sua comunhão com Deus? Como está sua comunhão com Deus? Qual foi a última vez que você orou de verdade? Não, eu não estou falando de oração de petição. Não é isso. Qual foi a última vez que você parou para falar com Deus, para estudar a palavra, para meditar na palavra de Deus? Qual foi a última vez que você teve momentos íntimos na presença de Deus? Será que a sua vida espiritual já não entrou numa rotina? Será? Quando é que foi a última vez que você entrou no seu quarto, fechou a porta do quarto, dobrou os seus joelhos e falou com Deus em secreto, dizendo como o salmista declarou no Salmo 42, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. Quantas vezes fizemos isso esse ano? Hein, queridos? Eu tenho aprendido, queridos, que a mensagem do Evangelho é nos ensinar a ter prioridades na vida. Quais são as nossas prioridades? Quais são suas prioridades? Gente, quando eu não tenho mais prazer nas coisas de Deus, quando eu não tenho mais prazer em orar, em meditar, em falar com Deus, em ler a Bíblia, quando as coisas do reino de Deus já não são mais prioridade na minha vida, quando eu já não tenho mais fome das coisas de Deus, automaticamente eu vou sentir fome de outras coisas, de festas, de baladas, de passeios, de viagens, de shoppings e tantas outras coisas. Quando eu levo uma vida espiritual assim, miserável, no mínimo, na mediocridade, é um sinal de que há frieza espiritual. De repente você é um cristão. De repente você é um cristão, mas é frio. Nada mais pega, nada mais toca. Tudo que é falado no púlpito para você já legal, bacana, gostei. Mas não atinge, não desce, não entra. Sabe por quê? Porque o seu projeto é outro. O seu projeto é trabalho, é ganhar dinheiro, é fazer fama, é ter sucesso. Deus está falando conosco nessa noite. Olha, se você não tiver o hábito de exercitar a sua vida espiritual,
você vai perder uma dimensão mínima de uma espiritualidade boa, de uma espiritualidade verdadeira. Sabe o que vai ficar? Sabe o que vai sobrar? O rótulo. Vai sobrar a casca, a doutrina, o moralismo. Pode, não pode, faz, não faz. Você vai virar um crentão intolerante, um crentão durão, um crentão chatão, um crentão cheio de doutrinas, né? um crentão exigente com doutrinas. Essa igreja precisa ensinar doutrina, exigente, mas seco de alma. Seco de alma. Quando eu paro de me relacionar com Deus e deixo de ouvir a voz de Deus, queridos, eu perco a direção dele para a minha vida. Nós não podemos parar de ouvir a voz de Deus. Deus quer falar conosco nessa noite. Deus quer falar conosco todos os dias. Deus quer falar. As nossas igrejas estão cheias de pessoas vazias de Deus. Vocês sabem disso. Nós estamos cheios de nós mesmos. Falta-nos quebrantamento, que é arrependimento, que é humilhação. Falta para a gente, irmãos, uma vida de intimidade com Deus. E Deus quer se revelar na intimidade. Aí falarei contigo, diz o Senhor. Deus quer se revelar quando você entra no seu quarto, quando você dobra os seus joelhos, quando você fala com Ele, Ele quer se revelar ali. Quer falar com você lá. Amém? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta que lhes faço nessa noite, para a gente pensar: o que ocupa mais a sua mente? O temporal ou o eterno? O que ocupa mais a sua mente? O temporal ou o eterno? No livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, a igreja de Laodiceia estava tão presa às coisas terrenas que não se preocupava com a vida eterna. E diz o texto: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Veja, era uma igreja que eles não estavam preocupados com a vida espiritual, e sim com as coisas terrenas, com as coisas materiais. E a igreja hoje, nos dias de hoje, a igreja no geral, vive esta realidade, irmãos, onde o mais importante não é o ser, é o ter. Isso é tão triste. Muitos estão muito preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir, com o que comprar, enfim, com os seus prazeres. E gente, quando alguém vive a frieza espiritual, torna-se completamente apático e voltado para si mesmo. Estes entristecem o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, olha, queridos, quantos dos chamados crentes não estão nem aí com a vida espiritual e muito menos com a eternidade? Isso é conversa fiada para eles. Isso não tem menor sentido. Guarda o que eu vou dizer aqui para vocês. Isso é importante. Olha, o envolvimento demasiado com o mundo material, certamente produzirá um esquecimento do mundo espiritual. Guarda essa para você. Guarda essa. O apóstolo Paulo disse, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, vamos ler juntos na tela? Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, se nós temos expectativas somente nesta vida, se temos expectativas apenas nas coisas deste mundo e não olhamos para a vida eterna com Deus, diz Paulo aqui, então nós somos os mais miseráveis de todos os homens. É interessante, Mateus capítulo 13, irmãos, se você estiver anotando, anote esse texto, Mateus capítulo 13, a gente não vai abrir não,
Mas Jesus conta ali uma parábola muito interessante. Ele diz que certo semeador saiu para semear a semente. E o texto diz que ele lançou parte da semente que caiu no terreno duro, outra parte caiu no terreno cheio de pedras, outra parte da semente caiu em terreno que os espinhos cresceram, e a outra parte caiu num bom terreno. Então veja bem, era um tipo de semente para 4 tipos de terrenos. E aí a parábola continua e diz que um dos tipos de terreno, a semente caiu, frutificou, mas os espinhos sufocaram aquela semente e morreu. E ela morreu. E aí, então os discípulos, eles perguntaram para Jesus: mas que tipo de terreno é esse? Que tipo de terreno é esse? E Jesus respondeu: é o terreno do homem e da mulher, que a semente caiu, frutificou, mas os cuidados deste mundo, mas as riquezas deste mundo sufocaram essa semente. Sabe, queridos, essa é a época que nós vivemos, irmãos, e vocês sabem disso. Há muitos cristãos, de repente até muitos que estão aqui nessa noite, que a semente caiu, frutificou, mas ela está sufocada pelos cuidados, pelas riquezas deste mundo, pelas coisas deste mundo. Mas eu vou dizer para vocês que há tempo para mudar esta realidade. Há tempo para a gente mudar essa realidade. Porque a mensagem do Evangelho é a mensagem de boas notícias e boas novas. Há um tempo, sim, Jesus continua a bater na porta do coração. E ele diz, como em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, diz o Senhor, em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. E depois diz o quê? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha, lembre-se o seguinte, que esta é uma palavra dirigida aos crentes da igreja de Laodiceia. Eles haviam deixado Jesus do lado de fora das suas vidas. Essa era a realidade e dos seus interesses. Portanto, queridos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo nessa noite. Amém? Você está ouvindo Deus falar com você? Terceira pergunta que eu vou deixar para o seu coração aqui, para a nossa reflexão: qual a importância de uma comunidade de fé para você? Qual é a importância de uma comunidade de fé para você? Vamos ver o que a Bíblia diz? Hebreus capítulo 10, versículo 25. Vamos ler juntos, irmão? Você pode me ajudar? Vamos lá. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Gente, eu vou chamar a atenção aqui de muita gente nessa noite, porque hoje em dia as pessoas não consideram mais o congregar, não consideram mais o culto de celebração como algo importante. Não consideram. E posso falar para vocês qual é um sintoma disso. Qual é um sintoma disso? As pessoas vão à igreja esporadicamente. Isso é preocupante. Confesso a vocês que quando eu vejo no culto de ceia um número maior de pessoas, isso me incomoda profundamente, gente. Isso é algo que me incomoda, porque eu fico pensando: cadê essa turma? Sabe o que virou? Religião. É isso que me preocupa, porque nós estamos encarando tudo isso aqui como algo religioso. Vou cumprir com a religião, vou para a igreja aos domingos para ficar com a minha consciência tranquila, vou garantir a minha bênção do mês. Pergunto para muitos aqui: por onde vocês andam? Onde vocês têm estado? Não precisa responder, é para sua reflexão. Só vem na ceia, como eu costumo brincar às vezes, são aqueles que vêm só na ceia, são os ceiólatras. Eles adoram só a ceia.
Esse momento que nós nos reunimos, isso, claro, é importante ou não, irmãos? Mas e os outros cultos, hein? Você sabe que uma das coisas que para mim é muito claro hoje em dia é que o culto hoje compete com o jogo de futebol. Vocês sabem que eu sou corintiano, às vezes eu brinco, né? Vocês sabem disso. Eu gosto e por vezes eu vou ao estádio e vou com amigos, é gostoso. Mas eu fico percebendo que culto hoje compete com jogo de futebol. E se for um jogo muito importante, o culto acaba ficando em segundo plano. Culto esvazia por causa de jogo, gente. Pois é. Você sabe que o que me incomoda é que às vezes eu converso com algumas pessoas, ou com alguma pessoa que faz tempo que eu não vejo no culto, eu digo assim: nossa, irmão, faz tempo que eu não te vejo no culto. Pois é, estou trabalhando tanto durante a semana. É muito trabalho, Ronaldo, durante a semana. Ah, pastor, você não sabia que domingo me dá uma preguiça? Domingo me dá uma preguiça. Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Gente, tudo aquilo que a gente acha importante, a gente encontra tempo. A gente dá um jeito, a gente ultrapassa as barreiras, a gente atravessa a cidade até se for preciso. Vocês sabem disso. Quando você quer assistir um jogo de futebol, você dá um jeito. Você convida seus amigos, está chovendo, eu vou no jogo de qualquer jeito. Já comprei lá o meu ingresso, eu vou. Vai assistir um show, dá um jeito. Vai para uma festa, dá um jeito. Não tem barreira. Quando a gente quer, irmãos, não tem barreira. Quando é importante para a gente vai. Mesmo se tiver muito trânsito ou muita chuva, a gente se vira. Porque a gente sabendo que tem muito trânsito, a gente já fala: meu Deus, olha, eu preciso ir lá naquela festa e eu vou sair bem mais cedo. Bem mais cedo para poder chegar lá tranquilo, garantir meu lugar, tudo. Agora, quando chega no culto de domingo, as pessoas chegam. Que horas começa o culto aqui, irmãos? 7. Chegou 7h30, 7:45, e olha lá. Vocês sabem disso, irmãos? Vocês sabem disso? Mas quando não é importante para nós, quando não é importante, dá preguiça. Dá uma preguiça. Sabe que o problema é que o reino de Deus para muitos tem sido o que sobra do tempo, o que sobra do dinheiro. É assim. Olha, gente, Deus não precisa de restos. Deus não precisa de sobras. Não faça isso. Ele deve ser o primeiro na nossa vida. Posso ouvir um glória a Deus da igreja aí? Você crê assim? Então pratique isso na sua vida. Pratique isso na sua vida. Dê o melhor. Primeiro dia da semana, domingo. Venha dedicar um tempo aqui nessa comunidade. Para de preguiça. Para de ficar circulando para lá e para cá, visitando. Eu quero ir para a igreja do fulano, para a igreja do ciclano. Para com essa frescura, essa bobeira. Vem congregar onde você foi plantado. Você foi plantado neste lugar. Sim ou não? Floresça no lugar que você está plantado. Fala, Jeová. Será, meus irmãos? Será que a gente tem coragem de repetir as palavras de Pedro para Jesus? Quando todos haviam se afastado do mestre por causa do discurso dele. E Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Será que a gente tem coragem de repetir essas palavras de Pedro? Ah, meus irmãos, estar nos cultos aos domingos é uma alegria para você, ao ponto de você conseguir repetir as palavras do salmista, quando ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que é uma alegria isso para você? Ou você está com preguiça, está cansado? Porque para muitos igreja hoje virou um mero detalhe. Irmãos, e por que muitos já não têm mais esse desejo de estar congregando? Por quê? Porque estão desapaixonados. O amor esfriou. E essas pessoas precisam urgente de uma ação de Deus na vida, de um toque especial do Espírito Santo. Porque não basta eu falar aqui, se o Espírito Santo não te convencer, minhas palavras
vamos para o lixo. Eu vou falar aqui, você vai embora e vai dizer, pô, bacana que foi falado lá. E domingo que vem continua a mesma coisa, e nada muda, e se nada muda, nada vai mudar. Nós vamos continuar com as mesmas práticas. Então o desejo, a minha oração é que o Espírito Santo de Deus nessa noite te incomode mesmo, cutuque o seu coração, fale profundamente com você, para que a gente possa, assim como Ele tem falado comigo, para que a gente possa juntos, amados, a gente precisa se arrepender, pedir perdão a Deus daquilo que temos feito. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos perdoe por estas falhas, estarmos assim, caminhando desapaixonados, frios, indolentes, apáticos. Olha, nós precisamos, irmãos, de uma ação de Deus na nossa vida, de uma nova experiência com o Senhor. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar ao primeiro amor. Eu tenho plena convicção que se nós estivéssemos no primeiro amor, essa igreja estaria estrumbada de gente. As pessoas não perderiam por nada de estar aqui conosco, de cultuarmos a Deus. Teriam prazer em dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí por último, a última pergunta. O que mais apaixona você? Coisas ou pessoas? Essa é uma outra boa pergunta para a gente, né? O que mais apaixona a gente, irmãos? Coisas ou pessoas? Deus ama o quê? Você tem dúvida? Deus ama o quê, irmãos? Pessoas. Infelizmente, muitos têm sua vida voltada para coisas e jamais para as pessoas. Estes são capazes de coisificar as pessoas e personificar as coisas. Estes se relacionam com as pessoas naquela relação eu-isso, e ao mesmo tempo se relacionam com as coisas no nível eu-tu. E isso, gente, é um distúrbio de comportamento que torna o ser humano um monstro. Ah, meus irmãos, tem gente que capaz de amar as coisas, mas amar tanto as coisas que ele diz, eu gosto tanto do meu carro, que não posso ver um risquinho, que eu já levo para reformar ele inteiro. Eu gosto tanto da minha roupa, gosto da minha roupa, que prefiro quebrar o meu braço do que ver essa roupa rasgada. Coisas. Eu gosto muito de lembrar da frase que você já conhece, de um pensador, filósofo, chamado Immanuel Kant, quando ele diz que as coisas foram feitas para serem usadas e as pessoas foram criadas para serem amadas. Aleluia. Está na Bíblia, Ronaldo? Não está, mas devia estar. Gente, quando o homem se deixa levar por esta mudança de comportamento, é quando ele chega ao ponto, irmãos, de usar as pessoas para adquirir coisas. E como coisas, nós poderíamos dizer várias coisas: cargos, funções, posições, dinheiro, os próprios objetos, né? O carro, a casa, enfim, objetos. E quando nós amamos, irmãos, as coisas, certamente não iremos amar as pessoas, porque coisas e pessoas não combinam. Haja visto que Jesus não morreu por coisas, Jesus morreu por pessoas, morreu por mim e por você. Aleluia. E as coisas então, Ronaldo? As coisas são apenas instrumentos para que possamos viver o mínimo com dignidade e aguardarmos como pessoas a volta de Jesus, a volta de Cristo. As coisas ficarão e as pessoas subirão. Palavras de Jesus, João 13:34. Vamos ler juntos, irmãos? Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. As pessoas enxergam Cristo em nós quando nós amamos, irmãos. Por isso que nós precisamos aprender a amar o que Deus ama, a valorizar o que Ele valoriza, a priorizar o que Ele prioriza. Precisamos
aprender a ver as pessoas com um olhar de amor, de misericórdia, de compaixão, com o olhar de Jesus, sem preconceitos, olhar de reprovação, de condenação, de acusação. Isso vem do inferno, isso não vem de Deus. Quanto mais nós amamos a Deus, mais amamos as pessoas. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Ele empurra a gente para perto do outro, para perto do próximo. Aí eu fico pensando, por que essas coisas não existem entre nós muitas vezes? Por quê, queridos? Porque nós estamos ainda muito egoístas, muito indiferentes, indolentes. Os nossos valores estão invertidos, nos falta uma real e profunda experiência com o Senhor. Nós precisamos de uma ação de Deus urgente na nossa vida. Nós precisamos de um poderoso avivamento entre nós. Amém, queridos? Existe cura para tudo isso? Existe cura? Quantos creem que existe cura para tudo isso? Eu creio que nesta noite Jesus pode curar gente que está doente, gente que está parada no meio do caminho. Eu creio assim, porque a mensagem do Evangelho é mensagem de ressurreição, é boas novas, boas notícias. Aleluia por isso, queridos. Mensagem do Evangelho é uma oportunidade de recomeço. Mas é necessário o quê? Arrependimento e volta ao primeiro amor. Isso é necessário. O apóstolo Pedro disse que o juízo começa pela casa de Deus. O que eu quero dizer com isso então? Que não adianta nada a gente querer que haja uma transformação no Brasil, e a gente fica orando pelo Brasil tantas vezes nos nossos encontros de oração, em casa. Não adianta que a gente desejar que haja uma transformação no Brasil, quando a igreja está precisando de uma transformação e uma renovação. Somos nós. Não adianta pedirmos a Deus salvar o nosso país, quando nós cristãos é que precisamos ser salvos. Ah, meus irmãos, realiza um milagre, Senhor. Não adianta nada a gente ficar tentando manter essa postura de que está tudo bem, de que a nossa vida é só sucesso, só vitória. Não fala em problema, hein, Ronaldo? Vai atrair maldição, hein? Vida do crente é só glória, só vitória. Essa armadura aí de Todo-Poderoso. Não adianta, queridos, não adianta a gente tentar manter essa postura de que tudo está bom, tudo vai bem, quando na verdade a nossa vida está podre, está um caos, e precisamos ser transformados. Mas é tempo de mudanças. Aleluia. Nunca é tarde para a gente mudar os rumos da vida que a gente está levando, que a gente está vivendo. Ah, meus irmãos, mudar, sabe, peças de lugar, reinterpretar a importância que se dá às coisas relacionadas a Deus e ao reino de Deus, corrigir nossas falhas, corrigir os erros cometidos, favorecer a ação de Deus, tomando consciência deste comportamento péssimo, ruim e autodestrutivo que alimentamos muitas vezes, até mesmo sem perceber. Só assim, meus irmãos, a felicidade é possível. Só assim nós podemos alcançar uma vida melhor, uma vida mais excelente, como é o tema dessa noite, porque Jesus veio trazer vida, e vida com abundância. Aleluia, com excelência. É uma vida mais excelente, é uma vida melhor. É possível eu e você experimentarmos essa vida que Jesus prometeu, amados. É possível sim. E as mudanças podem começar quando? A partir de hoje, a partir de agora. Mas o que é necessário a gente fazer? Primeiro é necessário arrependimento. O que é necessário, irmãos? Olha o que diz a palavra do Senhor, veja na tela. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. 1 João, capítulo 1, versículo 9, vamos ler juntos? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, diz a palavra. Isaías 55, versículo 7. Deixe o perverso o seu caminho e volte-se para Deus, porque Ele é rico em perdoar. É tempo de buscar ao Senhor.
é tempo de humilhação, é tempo de se arrepender, e todo aquele que se humilhar na presença de Deus será exaltado. Aleluia, porque Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde Ele concede a sua graça. Portanto, a minha oração nessa noite é: Senhor, perdoa-nos, renova-nos, restaura-nos, aviva-nos, para que sejamos cristãos de verdade, autênticos, apaixonados, e que honre e glorifique o Teu nome. Seja assim, em nome do Senhor Jesus. Amém.